O milionário ignora mendigo negro, mas um ovo frito com arroz muda seu destino. Henrique Mendes, CEO de uma das maiores empresas do país, caminhava impassível pelas ruas agitadas da metrópole. O terno impecável, a gravata perfeitamente ajustada e os óculos escuros ocultando qualquer traço de emoção. O mundo girava ao seu redor, ricos e pobres, risos e lágrimas. Mas tudo aquilo era apenas um borrão. Até que, numa tarde qualquer, um aroma penetrante interrompeu sua rotina. Era um cheiro inconfundível, caseiro, quase familiar. Arroz frito com ovo. Uma explosão de memórias o atingiu, bem lá do fundo da sua infância. Movido pela curiosidade, ele se aproximou do carrinho de comida de rua, onde uma mulher de sorriso acolhedor e olhar brilhante estava fritando os ingredientes com um cuidado quase sagrado. Ana era seu nome. Uma vendedora de pratos simples, mas cada garfada trazia um pedaço de sua vida. Como um livro cujas páginas se desdobravam em cada receita. A avó, infância. Assim que o arroz frito entrou em sua boca, algo mudou. Ele não estava mais na metrópole fria. Estava em sua casa, pequeno, rindo com a família, o calor do lar pulsando. A pressão do sucesso e do dinheiro se dissipou por um momento, como vapor no ar. Ele queria mais. Em dias seguintes, os encontros se tornaram frequentes. Entre conversas e risos nos intervalos do trabalho, Henrique e Ana compartilharam não só pratos, mas dores, vitórias e sonhos. Ana, inspirada pelas histórias de Henrique, decidiu se inscrever em uma competição de culinária. Queria mostrar ao mundo o que seu prato simples poderia se tornar. Uma obra-prima. No entanto, as inseguranças a assombravam. E, para complicar, um crítico gastronômico arrogante e ácido se interpôs no seu caminho. Suas palavras eram facas afiadas, cortando a confiança da jovem vendedora. A tensão subiu ainda mais quando Ana descobriu a verdade sobre Henrique. No meio de suas risadas e promessas de futuro, ele se revelara um bilionário. Sentiu-se usada, como se todas aquelas conversas não passassem de um jogo. O calor que um dia cimentou a conexão agora era um ardor frio. Depois de um período de desentendimentos e afastamento emocional, Henrique percebeu que precisava fazer algo para se redimir. Decidiu investir anonimamente no seu sonho de abrir um restaurante, como uma forma de mostrar que suas intenções eram reais. Quando finalmente se reencontraram, as emoções estavam à flor da pele. Num momento de vulnerabilidade, Henrique fez um pedido inesperado. Um casamento, prometendo que o amor deles seria sempre celebrado através da culinária. Ana, perdida em um turbilhão de sentimentos, refletia sobre o que realmente tornava seu prato especial. Seria apenas uma receita ou a mistura de memórias e amor que colocava em cada garfada? O que restaria agora, quando a verdade parece mais difícil de engolir do que qualquer pato? E assim, à porta de uma nova vida, Ana se via em dúvida, perguntando-se se todos os sabores e não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Ana ponderava sobre o pedido de Henrique, o ar ao seu redor parecia pesado. Ela queria acreditar que o amor e a comida poderiam transcender a traição, mas algo a impediu de se entregar. E nesse exato momento, a atmosfera mudaria para sempre. Um grito cortou o ar, agudo e desesperado. A multidão ao redor se vorou, olhos arregalados, e um homem de aparência desleixada começou a correr em direção ao carrinho. Seu rosto estava paralisado pelo medo, e sua roupa rasgada balançava enquanto avançava. Ao perceber o que estava acontecendo, o coração de Ana disparou. Socorro! Ele desapareceu! O homem gritou, apavorado, com a voz entrecortada. O meu filho, ele sumiu! A agitação tomou conta do lugar. As pessoas começaram a murmurar e a se empurrar, tentando entender o que estava acontecendo. Henrique, que estava prestes a pronunciar as palavras que poderiam transformar a vida deles, congelou. Seu olhar estava fixo no homem, e uma onda de reconhecimento o atingiu como um soco no estômago. Roberto! Henrique exclamou, quase sem acreditar. O homem, ao ouvir o nome, virou-se abruptamente. Os dois se encararam por um tempo que parecia uma eternidade, e uma memória dolorosa veio à tona. Eles eram amigos de infância, e o que restou daquele tempo eram apenas fragmentos em meio ao sucesso de Henrique e à luta de Roberto. Henrique, você tem que me ajudar. Meu filho, ele estava aqui na praça. Um homem estranho, o desespero na voz de Roberto era palpável. A cena à sua volta parecia desvanecer em um borrão, enquanto a gravidade das palavras de Roberto ressoava. Um filho perdido, um amigo em pânico. Ana, a princípio confusa, agora se sentia envolta em um dilema. O romance bonito que tentava construir era ofuscado pela urgência daquele pai. Tem que ser aqui. Vamos procurá-lo. Ela instintivamente se juntou a Henrique, que começou a buscar entre as barracas e a multidão. O olhar dele estava fixo, determinado. Mas o mais chocante veio a seguir. À medida que a busca se intensificava, Henrique começou a sentir arrepios. Cada passo trazia uma recordação mal resolvida. O que ele não contara a Ana era que Roberto não era apenas seu amigo. Eles tinham uma história de negócios que havia terminado em traição. Uma dívida gigantesca que serviu como um divisor de águas em suas vidas. E a tragédia de um filho perdido parecia mascarar algo ainda mais profundo. Um segredo de família. A revelação se desenrolou como um filme. Henrique parou em seco ao ouvir o nome de uma escola mencionada pela multidão. Não poderia ser. O filho de Roberto tinha o mesmo nome que seu irmão desaparecido há anos. Um mistério que todo mundo acreditava encerrado. E se de algum modo a vida estava se entrelaçando de novo? Ouvindo tudo isso, Ana sentia um nó na garganta. A verdade que Henrique escondia reverberou como uma onda quebrando nas pedras. Ela não sabia o que pensar. Ele estava mais entrelaçado na vida dela do que imaginava. As memórias de infância, os sorrisos compartilhados, agora pareciam uma charada em um jogo cruel. Henrique, você sabe alguma coisa sobre isso? O olhar de Ana queimava com uma coragem que ele nunca havia visto. Era hora de abrir seu coração. Mas como fazer isso em meio ao caos? E a pergunta pairou no ar, não apenas sobre o filho de Roberto, mas sobre o que eles realmente significavam um para o outro. Foi o verdadeiro custo de segredos e silêncios. O destino os uniria ou separaria definitivamente. A multidão agitada era um eco sombrio, e eles estavam prestes a descobrir que algumas verdades não podem permanecer ocultas para sempre. Henrique, sem saber como responder, ficou paralisado diante da pergunta de Ana. O peso da descoberta estava mais do que claro entre eles. E enquanto seu coração acelerava,
Tudo ao seu redor se transformava em uma neblina densa. O clamor das pessoas, a busca desesperada pelo menino, tudo parecia distante. Até que um novo grito cortou o ar. Ele! Uma mulher, pálida e assustada, apareceu à porta de uma loja próxima, os olhos fixos em algo atrás de Henrique. Ela estava tremendo, um bebê no colo. O pânico no olhar dela provocou um frio na espinha de todos que a cercavam. Meu Deus, o que aconteceu? Perguntou Roberto, correndo até a mulher. Seus gritos ecoavam enquanto ele se aproximava com a esperança de encontrar seu filho ao seu lado. Mas, ao olhar mais de perto, a mulher balançou a cabeça, revelando a imagem que deixaria todos em choque. O menino nos braços dela não era apenas qualquer criança. Ele era igualzinho ao irmão desaparecido de Henrique. Era a cópia exata de Lucas, aquele que Henrique acreditava perdido para sempre. Com um ímpeto de adrenalina, Henrique avançou. Esse menino é meu irmão! A voz dele tremeu, misturando confusão e alegria. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ana, atordoada, olhava para Henrique, cercada por uma mistura de espanto e compreensão. Que reviravolta era essa? O olhar de Henrique estava fixo no menino. Era como se a vida tivesse girado de cabeça para baixo. As lembranças de um passado sofrido agora ressoavam como um eco distante. Como? Como isso é possível? Ele foi encontrado na rua. Estava perdido. E a mulher hesitava ao explicar. Ele se chama Lucas. Tem apenas 6 anos. As palavras dela desmoronaram sobre Henrique, como se as peças de um quebra-cabeça enigmático finalmente mudassem de lugar. Um turbilhão se formou ao redor deles. Os murmúrios da multidão aumentaram. O que estava acontecendo? Roberto olhava para o filho nos braços da mulher, e seu desespero parecia misturado à incredulidade. E Ana, de pé, assustada com o caos emocional que se desenrolava, perguntou: Henrique, você sabia de algo? Não, eu não fazia ideia! Henrique gaguejou. Cada palavra que saía de sua boca causava mais confusão, mais dor. Ele queria entender, queria correr até o menino e envolvê-lo em um abraço. Mas haviam segredos, peças de um passado que não cabiam mais. De repente, um homem emergiu da multidão. Ele parecia familiar. As feições não eram distantes. Ele era alguém que Henrique conhecia. Você não pode levar essa criança! A voz do homem tremeu de urgência e raiva, e cada palavra parecia iniciar um novo conflito. Ele não é seu. O choque atingiu Henrique como uma onda. Olhando de volta para o homem, reconheceu suas feições. Aaron, um antigo sócio da família, surgira como um fantasma de um passado que Henrique tentava descartar. O que você quer dizer com isso? Seu olhar estava mais rígido. Lucas é mais do que você pensa. Ele está no centro de uma disputa maior do que nós todos. A revelação pairou no ar, como um grito que ecoava apenas entre aqueles que conheciam a verdade. Cada espectador ao redor retendeu a respiração. O pânico tomou conta do coração de Ana. As camadas de segredos se empilhavam, cada revelação mais assustadora que a anterior. O que ela realmente sabia sobre Henrique? Qual era a conexão entre ele e aquele menino? A multidão começou a murmurar novamente, silenciosa, como se a verdade estivesse ali, pulsando. A urgência agora era palpável. Henrique olhou para Ana, buscando apoio, mas também abrindo caminho para a verdade devastadora. Segredos, traições, laços de sangue.
Tudo poderia vir à tona de uma maneira caótica e incontrolável. O que estava oculto sob a superfície agora começava a tomar forma. Uma história ainda não contada. Um mistério que transcendia suas vidas. E agora, uma sombra maior do que qualquer um poderia suportar começava a se erguer. Desesperado em um momento que poderia alterar tudo, Henrique perguntou com a mente confusa: quem é esse garoto realmente? As palavras pairaram pesadas e a multidão aguardava, cada um em suspense, dependendo do que estava por vir. Henrique, sem saber como responder, ficou paralisado diante da pergunta de Ana. O peso da descoberta estava mais do que claro entre eles. E enquanto seu coração acelerava, tudo ao seu redor se transformava em uma neblina densa. O clamor das pessoas, a busca desesperada pelo menino, tudo parecia distante. Até que um novo grito cortou o ar. Ele! É ele! Uma mulher, pálida e assustada, apareceu à porta de uma loja próxima, os olhos fixos em algo atrás de Henrique. Ela estava tremendo, um bebê no colo. O pânico no olhar dela provocou um frio na espinha. Meu Deus! O que aconteceu? Perguntou Roberto, correndo até a mulher. Seus gritos ecoavam enquanto ele se aproximava com a esperança de encontrar seu filho ao seu lado. Mas, ao olhar mais de perto, a mulher balançou a cabeça, revelando a imagem que deixaria todos em choque. O menino nos braços dela não era apenas qualquer criança. Ele era igualzinho ao irmão desaparecido de Henrique. Era a cópia exata de Lucas, aquele que Henrique acreditava perdido para sempre. Com um ímpeto de adrenalina, Henrique avançou. Esse menino é meu irmão! A voz dele tremeu, misturando confusão e alegria. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ana, atordoada, olhava para Henrique, cercada por uma mistura de espanto e compreensão. Que reviravolta era essa? O olhar de Henrique estava fixo no menino. Era como se a vida tivesse girado de cabeça para baixo. As lembranças de um passado sofrido agora ressoavam como um eco distante. Como? Como isso é possível? Ele foi encontrado na rua, estava perdido e... A mulher hesitava ao explicar. Ele se chama Lucas, tem apenas 6 anos. As palavras dela desmoronaram sobre Henrique. As palavras dela desmoronaram sobre Henrique, como se as peças de um quebra-cabeça enigmático finalmente mudassem de lugar. Um turbilhão se formou ao redor deles. Os murmúrios da multidão aumentaram. O que estava acontecendo? Roberto olhava para o filho nos braços da mulher e seu desespero parecia misturado à incredulidade. E Ana, de pé, assustada com o caos emocional que se desenrolava, perguntou: Henrique, você sabia de algo? Não, eu não fazia ideia. Henrique gaguejou. Cada palavra que saía de sua boca causava mais confusão, mais dor. Ele queria entender, queria correr até o menino e envolvê-lo em um abraço. Mas haviam segredos, peças de um passado que não cabiam mais. De repente, um homem emergiu da multidão. Ele parecia familiar. As feições não eram distantes. Ele era alguém que Henrique conhecia. Você não pode levar essa criança. A voz do homem tremeu de urgência e raiva, e cada palavra parecia iniciar um novo conflito. Ele não é seu. O choque atingiu Henrique como uma onda. Olhando de volta para o homem, reconheceu suas feições. Aaron, um antigo sócio da família, surgira como um fantasma de um passado que Henrique tentava descartar. O que você quer dizer com isso? Seu olhar estava mais rígido.
Lucas é mais do que você pensa. Ele está no centro de uma disputa maior do que nós todos. A revelação pairou no ar, como um grito que ecoava apenas entre aqueles que conheciam a verdade. Cada espectador ao redor retendeu a respiração. A multidão começou a murmurar novamente, silenciosa, como se a verdade estivesse ali, pulsando. A urgência agora era palpável. Henrique olhou para Ana, buscando apoio, mas também abrindo caminho para a verdade devastadora. Segredos, traições, laços de sangue. Tudo poderia vir à tona de uma maneira caótica e incontrolável. E em meio ao pânico crescente, outro grito ressoou, uma mulher do outro lado da praça, apontando a alucinatória. Aquela não é a mãe dele. Ele pertence a outra mulher. O que vocês não sabem é que Lucas é filho de um dos homens mais poderosos do país. Ele foi sequestrado. As palavras cortaram o ar como aço. Henrique sentiu seu mundo desmoronar, enquanto Ana encarava a mulher, boquiaberta. Uma chuva de murmúrios tomou conta da multidão, enquanto todos tentavam processar o impacto da revelação. A adrenalina pulsava, mas a realidade era ainda mais aterrorizante. Henrik, diante de uma verdade tão insuportável, mal conseguiu respirar. O que você disse? Ele gaguejou, o olhar fixo no menino, que agora oscilava entre os braços da desconhecida e a mulher pálida. A mulher começou a explicar. Lucas é filho de um magnata do setor imobiliário. Ele foi sequestrado como parte de um plano maligno para derrubar a família dele. Suponho que você seja alguém próximo, não é? A revelação o atingiu em cheio. Não era apenas um parente perdido. A vida de Henrique estava entrelaçada com um crime que ultrapassava qualquer limite. O choque se espalhou entre os presentes, como um ecossistema de segredos. Ana, com uma expressão que misturava confusão e desespero, virou-se para Henrique. O que isso significa? Você não é apenas um bilionário. Você está no meio de um jogo envolvendo crime. E enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam de maneira cruel, Henrique percebeu que as consequências seriam mais devastadoras do que poderiam imaginar. Ele não apenas perdera a chance de um futuro com Ana, mas talvez estivesse agora em um caminho que poderia destruir tudo o que conhecia. Que dilema era esse? O que viriam a saber sobre Lucas poderia abalar a própria fundação do que Henrique achava que era sua vida. Ele olhou para Ana, buscando respostas, mas as incertezas apenas multiplicaram a confusão e o medo. Os olhares da multidão estavam agora fixos nos dois, buscando saber qual seria o próximo movimento. E ali, em meio à pressão crescente, Henrique se perguntava: estava realmente preparado para enfrentar esse novo capítulo, com todas suas reviravoltas e seus perigos? Henrique, sem saber como responder, ficou paralisado diante da pergunta de Ana. O peso o clamor das pessoas, a busca desesperada pelo menino. Tudo parecia distante, até que um novo grito cortou o ar. Ele! É ele! Uma mulher, pálida e assustada, apareceu à porta de uma loja próxima, os olhos fixos em algo atrás de Henrique. Ela estava tremendo, um bebê no colo. O pânico no olhar dela provocou um frio na espinha de todos que a cercavam. Meu Deus, o que aconteceu? Perguntou Roberto, correndo até a mulher. Seus gritos ecoavam, enquanto ele se aproximava com a esperança de encontrar seu filho ao seu lado. Mas, ao olhar mais de perto, a mulher balançou a cabeça, revelando a imagem que deixaria todos em choque. O menino nos braços dela não era apenas qualquer criança. Ele era igualzinho ao irmão desaparecido de Henrique. Era a
cópia exata de Lucas, aquele que Henrique acreditava perdido para sempre. Com um ímpeto de adrenalina, Henrique avançou. Esse menino é meu irmão. A voz dele tremeu, misturando confusão e alegria. Não, isso não pode estar acontecendo. Ana, atordoada, olhava para Henrique, cercada por uma mistura de espanto e compreensão. Que reviravolta era essa? O olhar de Henrique estava fixo no menino. Era como se a vida tivesse girado de cabeça para baixo. As lembranças de um passado sofrido agora ressoavam como um eco distante. Como? Como isso é possível? Ele! Oh! Ele foi encontrado na rua. Estava perdido e... A mulher hesitava ao explicar. Ele se chama Lucas. Tem apenas 6 anos. As palavras dela desmoronaram sobre Henrique, como se as peças de um quebra-cabeça enigmático finalmente mudassem de lugar. Um turbilhão se formou ao redor deles. Os murmúrios da multidão aumentaram. O que estava acontecendo? Roberto olhava para o filho nos braços da mulher. E seu desespero parecia misturado à incredulidade. E Ana, de pé, assustada com o caos emocional que se desenrolava, perguntou: Henrique, você sabia de algo? Não, eu não fazia ideia, Henrique gaguejou. Cada palavra que saía de sua boca causava mais confusão, mais dor. Ele queria entender, queria correr até o menino e envolvê-lo em um abraço. Mas haviam segredos, peças de um passado que não cabiam mais. De repente, um homem emergiu da multidão. Ele parecia familiar. As feições não eram distantes. Ele era alguém que Henrique conhecia. Você não pode levar essa criança! A voz do homem tremeu de urgência e raiva. E cada palavra parecia iniciar um novo conflito. Ele não é seu! O choque atingiu Henrique como uma onda. Olhando de volta para o homem, reconheceu suas feições. Aaron, um antigo sócio da família, surgira como um fantasma de um passado que Henrique tentava descartar. O que você quer dizer com isso? Seu olhar estava mais rígido. Lucas é mais do que você pensa. Ele está no centro de uma disputa maior do que nós todos. A revelação pairou no ar como um grito que ecoava apenas entre aqueles que conheciam a verdade. Cada espectador ao redor recedeu a respiração. A multidão começou a murmurar novamente, silenciosa, como se a verdade estivesse ali, pulsando. A urgência agora era palpável. Henrique olhou para Ana, buscando apoio, mas também abrindo o caminho para a verdade devastadora. Segredos, traições, laços de sangue, tudo poderia vir à tona de uma maneira caótica e incontrolável. E em meio ao pânico crescente, outro grito ressoou. Uma mulher do outro lado da praça, apontando a alucinatória. Aquela não é a mãe dele! Ele pertence a outra mulher. O que vocês não sabem é que Lucas é filho de um dos homens mais poderosos do país. Ele foi sequestrado. As palavras cortaram o ar como aço. Henrique sentiu seu mundo desmoronar, enquanto Ana encarava a mulher boquiaberta. Uma chuva de murmúrios tomou conta da multidão, enquanto todos tentavam processar o impacto da revelação. A adrenalina pulsava, mas a realidade era ainda mais aterrorizante. Henrique, diante de uma verdade tão insuportável, mal conseguiu respirar. O que você disse? Ele gaguejou, o olhar fixo no menino, que agora oscilava entre os braços da desconhecida e a mulher pálida. A mulher começou a explicar.
Lucas é filho de um magnata do setor imobiliário. Ele foi sequestrado como parte de um plano maligno para derrubar a família dele. Suponho que quer você seja alguém próximo, não é? A revelação o atingiu em cheio. Não era apenas um parente perdido. A vida de Henrique estava entrelaçada com um crime que ultrapassava qualquer limite. O choque se espalhou entre os presentes, como um ecossistema de segredos. Ana, com uma expressão que misturava confusão e desespero, virou-se para Henrique. O que isso significa? Você não é apenas um bilionário. Você está no meio de um jogo envolvendo crime. E enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam de maneira cruel, Henrique percebeu que as consequências seriam mais devastadoras do que poderiam imaginar. Ele não apenas perdera a chance de um futuro com Ana, mas talvez estivesse agora em um caminho que poderia destruir tudo o que conhecia. Que dilema era esse? O que viriam a saber sobre Lucas poderia abalar a própria fundação do que Henrique achava que era sua vida. Ele olhou para Ana, buscando respostas. Mas as incertezas apenas multiplicaram a confusão e o medo. Os olhares da multidão estavam agora fixos nos dois, buscando saber qual seria o próximo movimento. E ali, em meio à pressão crescente, Henrique se perguntava: estava realmente preparado para enfrentar esse novo capítulo, com todas suas reviravoltas e seus perigos? Henrique, sentindo a pressão do olhar de Ana, desviou a vista. Ele se apoiou na parede, tentando pegar ar. A confusão tomou conta dele. Mas assim que parecia que tudo ia se acalmar, o que veio a seguir foi mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Esse garoto não é seu irmão! Aaron interrompeu, cada palavra saindo como uma bala fora da câmara. A multidão parou, presa entre expectativa e medo. Ele foi criado por outro pai! As palavras de Aaron eram como um golpe na barriga. Todos na praça pareciam congelar. Henrique sentiu as pernas tremerem, enquanto um trago de desespero lhe subia pela garganta. O que você está dizendo? Ele gaguejou, a voz falhando. Lucas é filho de um magnata, mas também é parte de uma troca secreta. O homem que o sequestrou não ficou satisfeito e decidiu dar o garoto a outra família. E essa família teve outro filho há pouco tempo. Aaron revelou, a voz tensa e ofegante. A multidão começou a murmurar, o choque visível nas feições de cada um. Ana, com o olhar fixo no chão, parecia estar absorvendo a gravidade da revelação. Enquanto isso, o menino nos braços da mulher, que até então havia sido um triunfo, agora se tornava um símbolo de confusão e tormento. E se você achava que isso era tudo, há mais! A mãe biológica dele, ela está aqui. Aaron apontou para uma mulher à margem da multidão, que se aproximava hesitante, com lágrimas nos olhos. O cabelo bagunçado e a expressão de dor em seu rosto diziam que ela carregava um fardo imenso. Sou eu! A mulher, quase sussurrando, falou, enquanto avançava timidamente. Eu sou a mãe de Lucas. A confissão cortou o ar como um fio de eletricidade. O olhar de Henrique se transformou de esperança para um abismo profundo. Ele não podia acreditar. Você é a mãe dele? Balbuciou ainda em estado de choque. Ana se virou. A expressão agora uma mistura de dor e compaixão, mas também de raiva. E você escondeu isso? Eu não sabia. Ninguém sabia. A mulher respondeu. A voz embargada. O pai dele, esse magnata, ele fez um acordo. A minha vida estava em perigo. Lucas e eu fomos separados e eu não sabia que ele estava aqui.
Cada palavra dela parecia sair com um peso que estilhaçava o coração de todos que ouviam. Se sentiu desmoronar. O que estava acontecendo? Ele proteger Lucas, mas agora havia mais coisas em jogo do que ele poderia imaginar. Ana passou a mão pelos cabelos errática. Como você pode estar tão perto e não saber? O que mais você esconde? As acusações flutuavam no ar como flechas, atingindo corações sem perdão. A tensão na atmosfera crescia. Cada pulseira e brinco da mulher brilhando na luz do sol, como se fossem cristais quebrados, refletindo a dor coletiva. O homem da loja, que mantinha o menino em seus braços, fez menção de entregá-lo à mulher, mas ficou hesitante, confuso. Mas o que devemos fazer agora? Ele perguntou, quase para si mesmo. Acho que precisamos levá-lo para casa. O mais seguro é estar com a mãe biológica. Aaron sugeriu, mas a multidão começou a murmurar de novo. A disputa pela custódia do garoto agora estava mais ameaçadora do que nunca. Mas e quanto a mim? E quanto a nós? Henrique se sentiu como um estranho em sua própria vida. Ele queria lutar, queria ser o protetor, mas a verdade se tornava cada vez mais um labirinto. Ele olhou para Ana, seus olhos se encontrando em um espaço carregado de críticas e perguntas. O medo de perder tudo o que havia conquistado por conta de um passado sombrio começava a dominá-lo. As vozes da multidão se ampliaram, cada uma levando a situação para extremos impensáveis. E enquanto tudo se desenrolava, um novo grito atingiu seus ouvidos. Lucas, venha aqui! Você não pode ficar com eles! Uma figura conhecida na multidão ardia, levando Henrique a ter o impulso de correr para a frente. A mulher, ela sabia algo que ninguém mais sabia. O que mais estava escondido? E assim, no centro daquela agitação, enquanto o passado e o presente se entrelaçavam em uma dança sombria, Henrique percebeu que a luta não era apenas por Lucas, mas por toda a verdade que poderia arrastar todos os que ele amava para um abismo. A revelação estava apenas começando, e sem saber, cada um deles se desapegava lentamente do que acreditava ser real. Henrique estava paralisado, observando a mulher à margem da multidão. Os sussurros cresciam ao seu redor. O garoto, agora uma linha tênue entre esperança e caos, estava prestes a mudar tudo. A mulher parecia nervosa. Suas mãos tremiam enquanto ela chamava o nome do menino. Lucas! Meu Lucas! A tensão na praça aumentou, criando um clima instável, quase palpável. Henrique sentiu a pressão no peito. O que se desenrolava diante dele era uma carga explosiva de emoções. Ele olhou para Ana, que mantinha o olhar fixo na mulher, seu rosto uma mistura de perplexidade e indignação. Quem era aquela mulher? O que mais ela sabia? Lucas! A mulher gritou de novo, e a multidão se movimentou, como se quisesse se afastar dela. Quando a mulher finalmente chegou até onde estavam, era possível ver a dor em seus olhos. Ele é meu filho! Foi levado de mim! A voz dela estava alta, quase desesperada, como se cada palavra fosse uma tentativa de recuperar não só o filho, mas também os anos de perda. Henrique respirou fundo. Ele queria acreditar nela. Mas como poderia? E se fosse uma armadilha? A confusão se misturou à raiva. Tornou-se um emaranhado de sentimentos que sufocava suas esperanças. E uma raiva reprimida começou a borbulhar. Diga-me a verdade! Ele exigiu, sua voz firme, mas ansiosa. Como você sabe que ele é seu filho? Foi nesse momento que tudo mudou, antes que a mulher pudesse responder.
Um grito cortou o ar. Parem! Não se esqueçam de mim! Um homem atirou-se para a frente e todos na praça viraram as cabeças, surpresos. Henrique reconheceu aquele homem. Era Rogério, o advogado da sua família. O coração de Henrique disparou. O que ele estava fazendo ali? Rogério correu até a mulher, bufando, mas com um olhar determinado. Você não pode simplesmente aparecer aqui e querer levar a criança. Eu sou a mãe dele, Rogério. Você sabe disso. A mulher exaltou-se, batendo o pé no chão, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. O choque alastrou-se como uma onda através da multidão. Henrique voltava seu olhar entre o homem e a mulher. O que estava acontecendo? Então, de repente, Rogério puxou um documento de dentro de sua pasta. Eu tenho a prova. A verdadeira identidade de Lucas não é ela, é outra. O murmúrio coletivo da multidão se transformou em um rugido. Henrique olhou para Ana, os olhos dela arregalados. O que ele quer dizer? Ela cochichou, assustada. Lucas, ele é... Rogério hesitou, antes de continuar. Ele é filho de Henrique, e até onde sei... Vocês não tinham ideia disso, certo? Ela não é a mãe dele. A revelação caiu sobre eles como um raio. Henrique sentiu seu corpo encolher, a realidade esmagando-o. O que você está dizendo? A incredulidade tomou conta dele. O que essa mulher tinha a ver com ele? E por que Rogério escolher aquele momento para trazer tudo à tona? É uma longa história. Mas o que o público não sabe é que você, Henrique, estava envolvido em algo que nunca imaginou. Lucas é seu filho biológico. Caminhos entrelaçados, vidas se colidindo. E o peso daquela revelação começou a fazer sentido. Quem era essa mulher realmente? E por que eles estavam todos ali, perdidos em um labirinto de mentiras? A praça silenciou, todos aguardando a resposta. O coração de Henrique martelava. Ele olhou para Ana, mas ela também parecia confusa, o choque estampado em seu rosto. O que isso significava para eles? E o que seriam todos aqueles momentos que vivenciaram juntos? A verdade devorava as certezas e criava apenas um abismo. Você não pode estar falando sério! Henrique se virou para Rogério, à procura de lógica em meio ao caos. Mas a tempestade se formava e eles estavam prestes a ser tragados por sua continuidade. Era um jogo de dominó prestes a desmoronar, com cada peça conectada por segredos mais profundos do que qualquer um poderia suportar. No fundo, disse Rogério, a verdade sempre vem à tona, e agora precisamos descobrir quem realmente detém a custódia de Lucas. Henrique estava perdido. Como seria possível? Todo o passado, de repente, começava a se desfazer em um conturbado emaranhado de incertezas. Em meio a tudo, seu olhar buscou Ana mais de uma vez, mas o que ele encontrou nela foi uma mistura de tristeza e resolução. Quais seriam os próximos passos? Onde iriam parar agora? O peso da verdade esmagava suas esperanças, e a grande pergunta permanecia. Até que ponto cada um deles estaria disposto a ir para proteger Lucas? Henrique estava parado, a mente tentando processar a avalanche de informações. O que Rogério estava insinuando era insano. Ele olhou para Ana, mas o que viu no rosto dela não era só choque. Era uma sintonia de dor e dúvida. E enquanto a multidão sussurrava como um mar agitado, a mulher que se dizia mãe de Lucas parecia à beira de um colapso emocional. Eu não sei se isso é verdade, Henrique gritou, sua voz ecoando pela praça, misturando-se ao murmúrio crescente.
Ele se sentia sufocar sob o olhar de todos, a pressão da multidão se transformando em uma onda de expectativa. Era, por favor, acredite em mim. Tudo o que eu quero é o meu filho de volta. Sua voz estava carregada de desespero. O som da sua súplica parecia romper a tensão no ar. Mas para Henrique era um eco distante. A verdade que Rogério havia proclamado ainda martelava em sua mente. Justo quando o momento de expectativa parecia alcançar seu clímax, um homem forte e encapuzado apareceu na borda da multidão. Ele irrompiu como uma sombra, empurrando algumas pessoas sem se importar. O clima mudou. A tensão virou pânico. Lucas! Onde está você? A voz do homem era grave, intensa, e a base de seu tom deixava claro que sua presença não era por acaso. Henrique e Ana trocaram olhares confusos. O coração de Henrique pulsava rápido. Quem é esse cara? Sussurrou Ana, a mão apertando a dele involuntariamente. Ele parece perigoso. O homem parou a poucos passos do grupo e, com um movimento rápido, puxou o capuz para baixo, revelando um rosto familiar. Leonardo! Henrique respirou fundo. Como seu irmão mais novo poderia estar ali? O passado desfeito o dominou. Não era apenas um reencontro, era um confronto. Você precisa sair daqui! Leonardo olhou para Henrique. Sua expressão determinada. Eles não estão apenas depois de Lucas. Eles devem a vida de gente inocente. Para a multiplicidade de emoções em jogo, a revelação de Leonardo parecia atrair uma nova camada de confusão. A multidão murmurava, a tensão crescente como um fio prestes a se romper. Henrique sentiu seu coração disparar ao ouvir palavras que poderiam facilmente significar mais mentiras, mais traições. Como você sabe disso? O que está acontecendo aqui? Ele questionou, a voz falhando no final. Eu tenho que te contar. Leonardo começou, mas um grito cortou suas palavras. Desta vez mais agudo, um jovem no fundo se destacou da multidão, seu olhar alarmado. Cuidado! Eles estão chegando! Num movimento rápido, Henrique olhou em volta e percebeu que vários homens estavam se aproximando, com posturas ameaçadoras e olhares frios como pedras. O palpite de Leonardo não era apenas uma excentricidade, era um aviso. A multidão entrou em desespero. Todos começaram a empurrar uns aos outros, tentando se afastar da ameaça crescente. Lucas, vem aqui! A mulher, aparentemente a mãe que buscava seu filho, estava em pânico, estendendo as mãos para o menino, ainda nos braços do homem desconhecido. Mas havia uma clara sensação de urgência no ar. E Henrique perdeu o contato visual com as próprias emoções. Era preciso agir. Desesperado, ele se voltou para Ana, que mantinha um olhar fixo. Nós precisamos sair daqui! Agora, Leonardo, você tem que nos ajudar! Ele mesmo não sabia como, mas a lembrança de tudo que viram e da confusão o impulsionou a agir. E assim, enquanto os homens se aproximavam, Henrique sentiu um turbilhão de hormônios e adrenalina inundar seu corpo. Ele queria proteger Lucas e Ana, descobrir a verdade. Mas agora, em meio a tantas peças soltas, ele começou a entender que a batalha seria muito mais complexa do que poderia imaginar. Então, Leonard trouxe à tona um segredo devastador que pegou todos de surpresa. A revelação deixou a praça em silêncio absoluto. Um momento de pureza e choque que se arrastou, como se
todos os que estavam presentes tivessem virado estátuas. Henrique sentiu o mundo desabar em sua volta, suas certezas sendo tragadas pelo desconhecido. Ana olhou para Henrique boquiaberta, enquanto a multidão esperava a próxima jogada. O que isso significa? A pergunta ecoava, mas já estava claro que a resposta era tudo menos simples. O destino de todos estava prestes a se entrelaçar de forma ainda mais complicada, e nenhuma saída parecia visível. O que acontecerá agora? Henrique estava paralisado, a mente tentando processar a avalanche de informações. O que Rogério estava insinuando era insano. Ele olhou para Ana, mas o que viu no rosto dela não era só choque. Era uma sintonia de dor e dúvida. E enquanto a multidão sussurrava como um mar agitado, a mulher que se dizia mãe de Lucas parecia à beira de um colapso emocional. Eu não sei se isso é verdade, Henrique gritou, sua voz ecoando pela praça, misturando-se ao murmúrio crescente. Ele se sentia sufocar sob o olhar de todos, a pressão da multidão se transformando em uma onda de expectativa. Era como se cada espectador se tornasse parte do espetáculo, ansiosos por desenrolar aquela cena dramática. A mulher, de olhos arregalados e trêmulos, começou a chorar. Por favor, acredite em mim! Tudo o que eu quero é o meu filho de volta! Sua voz... O clima mudou. A tensão virou pânico. Lucas, onde está você? A voz do homem era grave, intensa, e a base de seu tom deixava claro que sua presença não era por acaso. Henrique e Ana trocaram olhares confusos. O coração de Henrique pulsava rápido. Quem era esse cara? Sussurrou Ana, a mão apertando a dele involuntariamente. Ele parece perigoso. O homem parou a poucos passos do grupo e, com um movimento rápido, puxou o capuz para baixo, revelando um rosto familiar. Leonardo! Henrique respirou fundo. Como seu irmão mais novo poderia estar ali? O passado desfeito o dominou. Não era apenas um reencontro, era um confronto. Você precisa sair daqui! Leonardo olhou para Henrique, sua expressão determinada. Eles não estão apenas depois de Lucas. Eles devem a vida de gente inocente. Para a multiplicidade de emoções em jogo, a revelação de Leonardo parecia atrair uma nova camada de confusão. A multidão murmurava, a tensão crescente como um fio prestes a se romper. Henrique sentiu seu coração disparar ao ouvir palavras que poderiam facilmente significar mais mentiras, mais traições. Como você sabe disso? O que está acontecendo aqui? Ele questionou, a voz falhando no final. Eu tenho que te contar. Leonardo começou, mas um grito cortou suas palavras, desta vez mais agudo. Um jovem no fundo se destacou da multidão, seu olhar alarmado. Cuidado! Eles estão chegando! Num movimento rápido, Henrique olhou em volta e percebeu que vários homens estavam se aproximando, com posturas ameaçadoras e olhares frios como pedras. O palpite de Leonardo não era apenas uma excentricidade. Era um aviso. A multidão entrou em desespero. Todos começaram a empurrar uns aos outros, tentando se afastar da ameaça crescente. Lucas, vem aqui! A mulher, aparentemente a mãe que buscava seu filho, estava em pânico, estendendo as mãos para o menino, ainda nos braços do homem desconhecido. Mas havia uma clara sensação de urgência no ar. E Henrique perdeu o contato visual com as próprias emoções. Era preciso agir.
Desesperado, ele se voltou para Ana, que mantinha um olhar fixo. Nós precisamos sair daqui, agora! Leonardo, você tem que nos ajudar! Ele mesmo não sabia como, mas a lembrança de tudo que viram e da confusão o impulsionou a agir. Então, Leonardo trouxe à tona um segredo devastador que pegou todos de surpresa. Henrique, eu sou o verdadeiro pai de Lucas. A revelação deixou a praça em silêncio absoluto. Um momento de pureza e choque que se arrastou como se todos os que estavam presentes tivessem virado estátuas. Henrique sentiu o mundo desabar em sua volta, suas certezas sendo tragadas pelo desconhecido. Ana olhou para Henrique, boquiaberta, enquanto a multidão esperava a próxima jogada. O que isso significa? A pergunta ecoava, mas já estava claro que a resposta era tudo menos simples. O destino de todos estava prestes a se entrelaçar de forma ainda mais complicada e nenhuma saída parecia visível. O que acontecerá agora? Foi então que o homem encapuzado fez um movimento brusco, jogando algo ao chão. O objeto se espalhou em uma explosão de luz e som, e Henrique teve apenas um instante para perceber que era um tipo de explosivo. A praça eruptou em gritos, pessoas empurrando-se, tentando escapar. Leonardo, o que você fez? Henrique gritou, mas a resposta ficou engasgada em sua garganta. O caos tomou conta da cena, fumaça e pânico se espalhando. Ele viu Ana sendo empurrada, seus olhos cheios de medo. Ele iria atrás dela, mas estava preso na multidão. Ouvindo o estrondo, tudo o que Henrique pôde fazer foi gritar: Ana! O coração dele parecia ter parado enquanto rostos apavorados se atropelavam em sua volta. Mais gritos, mais empurrões. O mundo se tornava um borrão de terror. Na confusão, algo trágico aconteceu. Ele a viu ser arrastada por um grupo de homens. Eles estavam levando Ana para longe. Não! O desespero encheu suas veias. Com útil esforço, ele se lançou em direção a ela. Mas a fumaça tornava a visão turva. Henrique! Ficou distante. Numa fração de segundo, ele entendeu. Isso era só o começo de algo muito maior e muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Os segredos estavam emergindo e a própria vida estava se desdobrando em um labirinto de horror e traição. Enquanto os homens encapuzados levavam Ana, um pensamento horrível surgiu na mente de Henrique. E se Leonardo não fosse quem ele dizia ser? A dúvida se agravava como uma sombra na escuridão. Quem eram realmente aquelas pessoas? O que mais estava oculto nas sombras? Ele precisava saber, mas o tempo estava se esgotando. O que mais eles estavam prestes a perder? O caos na praça parecia uma tempestade. Pessoas tentando escapar, gritos ecoando, a fumaça envolvente transformando o cenário em um pesadelo. Henrique lutava contra o desespero, enquanto tentava manter seus olhos fixos em Ana, que era puxada para longe dele. O coração dele batia forte. Ele não podia deixar isso acontecer. Ana! Ele gritou, a voz cortada pela agitação. Se houvesse uma maneira de se mover mais rápido, ele teria feito qualquer coisa para chegar até ela. Mas a multidão estava como um muro intransponível e os homens encapuzados avançavam em sua direção, causando pânico por onde passavam. Leonardo ficou ao lado dele, a expressão grave. Temos que sair daqui agora, ele disse, puxando Henrique para o canto da praça. Ainda há uma chance. Precisamos encontrar uma maneira de recuperar Ana. Henrique sentiu que algo se despedaçava dentro dele. Ele queria acreditar em Leonardo, mas as palavras do irmão sobre ser o verdadeiro pai de Lucas ressoavam em sua mente. O que significava? Como sua vida poderia ficar tão complicada em tão pouco tempo? Era preciso tomar uma decisão.
O grito de Ana, misturado ao caos, cortava o ar. Ele deu um passo em direção à multidão, mas antes que pudesse se mover, Leonardo segurou seu braço. Se arriscar agora é uma loucura. Precisamos de um plano. O homem encapuzado começou a se aproximar e o rosto de Leonardo estava tenso. As vozes da multidão eram como um zumbido distante. Ele olhou para o irmão. Você sabe, a verdade sempre aparece. Existe uma razão para tudo isso, mas precisamos agir antes que seja tarde. Não me diga isso! Henrique gritou, a frustração e desespero aflorando. O que mais estaria escondido? E como lidar com uma verdade que mudava tudo? Ele respirou fundo, sentindo que o tempo era um inimigo. Ana! Sua voz baixou, o medo tomando conta dele. Nesse momento, a mulher que segurava Lucas começou a gritar por ajuda. Ele não é o que vocês pensam. A vida dele está em perigo. As palavras dela cortaram profundamente o tumulto, trazendo uma nova onda de tensão. O público estava dividido. Alguns queriam acreditar nela, outros a encaravam com desconfiança. A tensão estava no ar, como uma corda prestes a estourar. Nesse momento, Leonardo olhou diretamente nos olhos de Henrique. Se você quer salvá-la, confie em mim. Temos que voltar à origem disso tudo. Henrique hesitou, mas, impulsionado pelo amor por Ana e pela necessidade de resolver a confusão, assentiu. O que você sugere? Vamos atrás da verdadeira mãe de Lucas. Se ela estiver por perto, deve ter respostas. No fundo, as peças do quebra-cabeça devem estar vinculadas, Leonardo respondeu, já puxando Henrique na direção oposta ao caos. Enquanto os dois passaram pelas sombras do tumulto, Henrique olhou para trás. Ele podia ver Ana, em sua presença de luz, cercada por homens, seu olhar assustada, implorando por ajuda. O nó na garganta dele se apertou, mas ele sabia que não podia voltar agora. Era da verdade que eles precisavam. No meio da confusão, Henrique e Leonardo conseguiram finalmente localizá-la. Quando chegaram, o tumulto parecia ter acalmado, e a mulher que supostamente era a mãe de Lucas estava desesperada. Seu olhar procurava uma rota de fuga. Você tem que me ouvir, ela disse, a voz tremendo. Lucas pertence a você. Para mantê-lo seguro, precisamos trabalhar juntos. Henrique estava confuso. Mas a verdade o levaria onde ele precisava ir. E assim, em meio à confusão, uma semente de esperança surgiu. Henrique e Leonardo decidiram agir como uma equipe, agora cientes de que não estavam sozinhos. De mãos dadas com Ana e a mulher, eles começariam a desvendar um mistério que os ligaria para sempre. Mas o destino ainda se desdobrava, e do fundo da esquina, mais homens encapuzados surgiram, mostrando que a batalha estava longe de acabar. Henrique olhou para Ana, e os dois agarraram as mãos um do outro. Uma nova jornada estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe imediatamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Sua participação faz toda a diferença!